Ele é Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus, aleluia. Que presença mais gostosa nós estamos sentindo neste lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou aqui muito. Estou pegando aqui o meu coração, porque Ele é maravilhoso. Amém? Você pode se sentar, meu querido, minha querida. Vocês podem só dar um pouquinho mais de retorno para mim? Som, ei. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de agradecer ao apóstolo Joel pela oportunidade, né? Eu sempre falo, às vezes a gente recebe um convite para estar ministrando e muitas vezes a gente naquele gelinho, né? Mas isso é importante de sentir, porque nós nos mostramos dependentes do Senhor. Amém? Em todo o tempo. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29. Jeremias 29, 11. Talvez não sei se colocou aqui, né? Que diz assim: pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Nós vemos esse versículo lindo, é um versículo que a gente usa muito no nosso ministério, é um versículo muito conhecido. E quando nós vemos aqui esse versículo maravilhoso, os planos e os projetos do Senhor para a nossa vida, nós vemos aqui no 12, né? No versículo 12 que fala: então invocareis, e ireis a mim, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Isso aqui é uma condicional, amados. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. De todo, não é metade do coração, é de todo o vosso coração. Isso aqui é uma promessa para a nossa vida, amém? Amém? Você crê nisso? E aí quando nós vamos para Provérbios 23, 7, ele fala assim: porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. E algumas versões diz assim: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E eu gostaria de falar nessa noite para você, qual o pensamento que tem dirigido a sua vida. Porque quando fala aqui em uma outra versão que diz: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você tem pensamentos que você não vai dar certo, é isso que vai acontecer. Mas se você crê que você vai dar certo, que você nasceu para a honra e glória do Senhor, já deu tudo certo, amém? Então, quando eu estava assim, eu ia falar outra mensagem, uma mensagem que eu já tinha, mas aí me veio isso muito no meu coração, sobre esse versículo e sobre o versículo que fala: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você pensa assim: a minha família é um fracasso, é isso que ela vai ser. Se você pensa: olha, eu como esposa, eu sou um fracasso, é assim que eu vou ser. Marido, você pensa: eu sou um fracasso como marido, é assim que eu vou ser. E Deus tem planos para a sua vida, amém? Se você está aqui porque você é plano dele, se você participou da oração do Pai Nosso, porque Ele tem pensamentos ao seu respeito. Você não caiu ali naquela oração do Pai Nosso de paraquedas. Deus tem planos para a sua vida. E se você está hoje à noite aqui nesse lugar, não foi uma obra do acaso. É que Deus já está assim, ó: o que eu vou fazer através da vida dessa pessoa? Olha, eu imagino Deus assim, só olhando para você, aqui nesse lugar, e vendo: uau! Sabe, através dessa pessoa, muitas pessoas chegarão a Cristo. Através dessa pessoa que está no salão de beleza, muitas pessoas chegarão ao Senhor. Através desse mecânico, desse engenheiro, muitas pessoas chegarão ao Senhor. Através dessa secretária, dessa recepcionista, dessa diarista, muitas pessoas chegarão aos pés do Senhor. Porque Ele tem pensamentos
ao nosso respeito. Desde a queda do homem, Adão, há uma guerra travada em nossa alma. A carne e o nosso espírito. Gente, é uma guerra travada. Em Romanos 7,18 fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Como efeito o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu quero, esse pratico. Aí eu pergunto de novo para você, que tipo de pensamento você está tendo? De vitória ou de fracasso? Talvez você possa dizer assim, pastora, você não sabe do meu passado. Você não sabe da minha casa, você não sabe da minha história, da minha família. Se você soubesse, você entenderia muitas vezes os meus sentimentos. Amados, as suas dores podem até ser alguma justificativa para a sua vida. Mas nós só temos duas opções, só temos duas. Ou seguimos em frente, ou ficamos estagnados. Você não tem outra opção. E Deus tem planos para a sua vida, amém? Nós não podemos mudar o que passou, porque passou. Nós não podemos mudar o nosso passado, porque passou. Mas podemos ressignificar a nossa história. Esses dias eu gosto muito de assistir podcast. E eu estava assistindo uma pastora, que ela é bem relevante hoje na nação. E ela contando a história dela. Ela contou que ela tinha sido abusada sexualmente na infância. E que por muitos momentos na vida dela, ela ficou muito mal. Sabe? Ela se olhava de uma forma muito ruim. Até o dia que ela chegou e olhou para ela assim. E viu que Deus tinha pensamentos a respeito da vida dela. E ela falou assim, a partir de hoje chega. De me olhar com o olhar ruim. De me olhar com o olhar de automiseração. De falar, coitada de mim. Pobre de mim. Ela resolveu dar um significado diferente para a vida dela. E hoje, mais de 5.000 mulheres estão ao vivo toda manhã nas lives dela, porque ela ressignificou a história dela. E hoje ela tem um instituto onde milhares de mulheres são curadas através da vida dela. E ela fala, eu podia ter parado. Eu podia ter ficado olhando para minha história achando, pobre mulher que sou. Mas ela resolveu olhar para frente e ver que Deus tinha pensamentos lindos a respeito dela. E hoje, quantas pessoas são saradas através das dores dela? Porque ela deixou que a vida dela tivesse um novo significado. E olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, Deus quer ressignificar a sua história. O que é ressignificar? É uma palavra difícil, né? Deus quer trazer um novo sentido para você. Deus quer que você saia do lugar de inércia que você está. Amém? Chega, hoje tem que ser um ponto final nisso. Aí você pode falar assim, quem é você para falar isso? Né? Mas a sua história é tão bonitinha. A sua história é tão lindinha, vive viajando por aí. Né? Mas a gente vai chegar ali, mais para frente. Nós não podemos mudar o que passou, porque é passado. Mas podemos ressignificar, trazer um novo significado, dar um novo sentido. Esse sentido só Jesus Cristo pode dar. Precisamos parar de lembrar das nossas dores. Sabe aquele colar, gente? Sabe quem tem cachorrinho, gatinho? Sabe às vezes eles precisam daqueles colar de proteção quando eles fazem uma cirurgia ou quando eles estão feridos. Por quê? Porque eles estão com aquela ferida. Se eles não usarem aquele colar, eles vão sempre olhar para a ferida, vão lá e lamber a ferida. E ela não vai ter uma cicatrização que ela precisa. Não é verdade? E o que acontece? Às vezes nós ficamos lambendo as nossas feridas. E elas nunca cicatrizam. Porque esquecemos que sobre nós existe um colar de proteção do Senhor. Que Ele nos protege porque Ele quer que nós sejamos curadas e curados. Amém? Enquanto você, aí quando você vê, você quer falar assim, que muitos cachorrinhos e gatinhos tira, né? Aquilo, arranca fora. Aí daqui a pouco está lambendo a ferida de novo. Deus quer nos curar nessa noite, amém? Porque Ele tem tantos projetos para fazer através da sua vida, dessa igreja, que não vai ter espaço para pessoas feridas.
esse é o hospital, esse é o lugar, essa é a noite que você vai ser curada. Essa é a noite que você vai ser curado. E aquela história do seu passado você não vai lembrar mais. Não porque você teve uma amnésia, mas porque sua ferida foi curada. Porque às vezes a gente acha que ser curado é esquecer que nós sofremos. Gente, não existe amnésia. Existe, mas não vai acontecer isso. Mas você vai olhar para a sua ferida, você vai olhar para a sua dor. Aquela dor que não existia mais, vai ver que está curada. E não vai fazer mais nenhum efeito na sua vida. Porque muitas pessoas deixam de avançar por causa do passado. Porque sempre estão olhando para trás. Sempre estão olhando para as feridas. Sempre estão olhando, o que meu marido me fez. O que minha esposa me fez. O que meus filhos me fizeram. Sabe? Como foi minha infância. As coisas que eu vivi na minha casa. Os abusos, a violência. Amados, tem que ter um fim. Porque Deus quer te levar além. E o passado tem te acorrentado no lugar onde você está. Você não consegue ir. Você não consegue ir. A sua história será cura para outras pessoas. Como essa pastora do podcast. Amém? Vira para a pessoa. A sua história irá curar outras pessoas. Em Romanos 8:34 fala: quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Cristo, do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá. Seja angústia, seja o que for, nada poderá separar você do amor de Cristo. Ele é o nosso tudo, amém? Eu digo sempre para o Davi assim, que eu falo: Davi, a gente sai de uma ministração, sai de uma viagem, e eu sempre falo para ele: Davi, se Deus sair de cena do nosso ministério, não sobra nada, porque tudo é Ele, é tudo para Ele. E às vezes a gente desce as lágrimas nos nossos rostos, e assim, de emoção, de tudo aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, de onde nós temos passado. E Ele é nosso tudo. Ele é seu tudo, amado. É Ele que pode mudar e trazer um significado diferente para a sua história. Perdoe, ame, busque incansavelmente a presença de Deus. Uma vez a gente viu uma placa de um caminhão atrás, porque muitas vezes o que nos aprisiona é a falta de perdão. Às vezes por aquilo que fizeram na sua vida. E nós vimos uma placa que diz assim: a mágoa é um veneno que você toma achando que o efeito será na outra pessoa. Você fica sofrendo enquanto a outra pessoa está viajando, enquanto a outra pessoa está rindo, está vivendo a vida dela, e você sofrendo. Hoje é uma noite também de liberação de perdão. Você vai soltar essas amarras da sua vida e você vai ser uma pessoa livre. Em nome de Jesus, perdoe, libere essa pessoa. Aí, como eu estava falando, que eu queria chegar um pouco aquilo que às vezes muitas vezes as pessoas olham para a gente e vê uma vida sem problemas, sem dificuldades. Vê uma vida assim, porque muitas vezes, amados, o que a gente vê numa rede social é um engano. Às vezes você vê a pessoa lá só, não que tudo seja um engano, mas às vezes nós nos baseamos na vida de uma outra pessoa. E nós não sabemos o que essa pessoa viveu. Uma vez eu estava vendo uma ministração de uma pastora e achei lindo o ministério dela. Falei: uau, que ministério lindo, maravilhoso. E aí ela começou a contar o testemunho dela. Quando ela contou, e eu fiquei olhando assim, eu falei: gente, não quero não. Porque nós queremos muitas vezes o resultado, mas nós não queremos o processo. Muitas vezes nós queremos ter um ministério fantástico, mas nós não queremos passar pelo processo. Porque muitas vezes, muitos pastores, muitas pessoas, se você for, o apóstolo já foi contar a história dele aqui, você vai ver quantas coisas ele passou, quantas coisas a Sandra passou. Uma vez eu ouvi ele falando que ele morou
no quintal de uma igreja, né, pastor? Você imagina qual o lugar pior para se morar? No quintal da igreja. Você fala assim, eu queria morar no quintal da igreja. Por quê? Não porque a igreja não é uma bênção. Porque tudo, acabou o café, vai lá na casa do pastor. Acabou o açúcar, vai na casa do pastor. Não tem privacidade nenhuma. E às vezes nós vemos a história das pessoas e achamos tudo muito lindo o resultado que vemos hoje. Mas nós não sabemos que está por trás o que essa pessoa passou. E eu gostaria de contar rapidamente um pouco da minha história. E eu vou te falar, eu levei muitos anos para poder abrir algumas coisas da minha história. Tanto que eu fui 21 anos de uma igreja, e esses 21 anos, todo mundo sabia muito superficial da minha história, da minha infância. E foi na pandemia, quando teve aquelas lives, vocês lembram das lives que fazia, das vigílias? E o apóstolo falou assim, traz uma palavra. E eu lembro que o Espírito Santo falou ao meu coração que eu deveria falar. E eu fiquei com muito receio, eu falei assim, minha história, tanta gente com história melhor, mais relevante. Mas o Espírito Santo falou para mim, conta a sua história. E eu lembro que eu contei, gente, mas eu chorei tanto que eu nem lembro se eu contei tudo. Mas eu chorei muito, porque às vezes nós pensamos que tem muitas coisas do nosso passado está resolvido. E tem muitas coisas que não estavam. Muitas coisas do meu passado eu precisava falar, porque às vezes uma forma de eu calar a minha dor, eu ficava quieta. Não quero tocar nesse assunto, para quê? Tocar nesse assunto. E eu lembro que eu comentei, eu não lembro se muitas pessoas que estão aqui hoje estavam nessa noite. Mas, amados, eu nasci numa família bem estruturada. A minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, né? E eu lembro assim que a minha família era uma família muito, muito linda. Nós éramos em 4 irmãos. E a minha mãe é daquela mãe, sabe aquela mãe que fazia coisas gostosas pra gente, pros filhos? Eu lembro que ela tinha uma forminha que era tipo um cubo, não sei se você lembra disso, que é muito antigo. Mas era assim, tinha formato de coraçãozinho, estrelinha, árvore. E a minha mãe fazia bolachinhas pra gente com aqueles formatos. E como éramos em 4 irmãos, e cada um escolhia quem queria ser. E eu escolhi que eu seria a estrelinha. Então eu era toda vez a estrelinha. E aí depois minha mãe colocava dentro do forno. E ela fazia aqueles pães caseiros, sabe? E os filhos fazia tipo um pãozinho para cada um, mini pão. E colocava junto. Sabe aquela família assim, para mim perfeita. Não vi brigas dos meus pais. Se eles tinham conflitos, que eu creio que tinham. Eu até perguntei pra minha mãe um dia desses. Falou, tinha filho, como todo casal. Mas eles não deixavam que a gente ficasse sabendo. Então pra mim era tudo céu. A minha casa era no céu. Até os meus 12 anos, quando eu comecei a perceber uma movimentação na minha casa. Diferente. O meu pai era bombeiro. E o que acontece? Há anos atrás, os bombeiros não tinham recursos como os bombeiros de hoje. Eles não tinham proteção para incêndio como eles têm hoje. Então eles respiravam muita fumaça. E meu pai, essa movimentação, meu pai começou a ir em consultas. E aí minha mãe só falou pra gente, assim, nós éramos tudo pequenos. A minha mãe falou assim, olha, o seu pai está com um pulmão de um fumante, sem nunca ter colocado um cigarro na boca. Então, aí a gente lembra que daquele dia em diante, aquela mãe dedicada, que fazia aquelas coisas maravilhosas na minha casa, ela não era tão presente mais, devido às correrias do hospital com meu pai. E aí, chegou o dia, né, que a gente percebeu uma movimentação mais, assim, mais diferente do que aquela. E minha mãe levou a gente para o hospital. Quando chegou lá no hospital, eles não deixaram a gente subir. Né? Eu sou a minha irmã mais velha, que tinha 15, e os meus irmãos eram 11, 12, eu e 13 o meu irmão. Eles não deixaram a gente subir para ver meu pai. Ele estava internado no hospital da Polícia Militar aqui do Cruzeiro do Sul. Acho que muitos conhecem, é mais perto de vocês. E ele ficou internado. E aí o que acontece? Ele foi depois transferido para o Hospital do Horto,
né, que era da Polícia Militar, e ele estava num andar bem alto. E o que nós fizemos com os meus irmãos? Nós pegamos, olha gente, criança é uma coisa, né? A gente pegou, driblou o segurança, eu e meus 3 irmãos, e subimos para o elevador dos fundos. Depois que a gente descobriu, fomos lá, vimos o meu pai numa situação muito delicada. E ali era o último adeus, e a gente não sabia, porque a mãe não contou que ele estava com câncer. E aí, quando nós descemos daquele elevador, descobrimos depois que aquele era o elevador que eles desciam os mortos, era para o necrotério. Aí depois a gente falou, a gente podia ter levado 2 sustos, né? De a gente estar subindo ali, pegar uma doença que eles não deixavam crianças subirem, e de ter visto um morto ali descendo, junto com a gente. E daquele dia, depois passaram-se 2 dias, recebemos a notícia que meu pai tinha morrido. E foi uma dor muito grande para a nossa família, porque eu tinha uma família maravilhosa. Então, meu pai era aquele pai nota 1000, sabe? Quando tinha festa do corpo de bombeiro, a gente ia, eles faziam festas com as famílias. E aí, eles pegavam, tinha aquele barco do Havaí cheio de frutas, sabe? E eles levavam os filhos dos bombeiros para andar no carro de bombeiro, aquele bem grandão, sabe? Para andar nas festas de finais de ano. Então, para a gente foi um choque aquela situação que nós estávamos vivendo, foi muito dolorido. E foi uma grande comoção, porque os velórios eram feitos nas casas antigamente, e meu pai foi velado em casa, e ele era muito conhecido no bairro, muito mesmo. E aquele bairro estava lotado de gente, porque meu pai foi levado para o cemitério em um carro de bombeiro. E cara, você imagina aquela sirene, e eu criança e meus irmãos ouvindo aquilo, aquela comoção toda do bairro. E aí enterraram meu pai. Nós fomos para casa, a gente tinha uma realidade onde minha mãe ainda não recebia a pensão dela. Aí o corpo de bombeiro fez lá uma vaquinha e nós conseguimos passar um período até a minha mãe receber a pensão dela. Quando foi depois de 8 anos, nós recebemos uma outra notícia, uma notícia muito trágica. A minha irmã, que era praticamente uma irmã gêmea minha, assim, modo de falar, porque a gente tinha diferença de 12 meses. E nós brincávamos muito juntas devido à idade muito próxima. Ela, o noivo e a sogra morreram afogados na represa de Mariporã. Eles moravam em frente, eles estavam noivos e compraram um terreno em frente da represa. Nós não sabemos o que aconteceu. Eles que disseram para nós que eles foram molhar os pés, e era uma antiga olaria no lugar, era raso, mas tinha buracos de 10 metros. E quando nós soubemos dessa notícia, eu já estava casada, eu vim de um culto, depois do louvor, aquele culto eu sentia muitas dores nos rins, eu não tinha problema de rins, mas era algo que já estava acontecendo. E nós soubemos da notícia, do que tinha acontecido, uma tragédia. 3 pessoas falecidas, que tinham morrido no mesmo lugar, né, da mesma forma. E aí, diante de toda aquela situação, o meu irmão tinha resolvido seguir a carreira do meu pai. Ele tinha resolvido ser bombeiro. E ele ficou ali na represa, em todo o tempo, até o resgate do corpo da minha irmã, que não acharam ela no mesmo dia. E aí, gente, é muito difícil porque eu falar isso para vocês, porque eu quero dizer para vocês que Deus tem pensamentos a seu respeito. E que não importa a sua história. E eu quero te contar que muitas vezes você vê uma pessoa e você não vê o que tem atrás da vida dessa pessoa. Mas eu quero falar aqui no meio da história que Jesus é o meu tudo. E Ele é tudo para mim. E eu sei que o meu irmão ficou, você imagina, ele ali no resgate da própria irmã. E vendo tudo aquilo. E tendo que ser forte, porque tinha eu, minha outra irmã mais velha e minha mãe em casa para consolar. E ele teve que ser muito forte, porque depois do resgate o corpo ficou lá, e ele ficou horas aguardando que tirasse o corpo dela. E aí, quando eu me vi de novo, diante de uma situação de comoção muito grande, eu me vi diante de 3 caixões. E aí eu fico pensando, se minha casa estava sofrendo tanto, imagina outra casa que perdeu uma mãe e um filho.
E foi muito forte aquilo para nós, foi onde mexeu totalmente com a minha estrutura. Mas em nenhum momento eu apontei o dedo para Deus e falei assim: você não me ama, Jesus? Você não me ama? Eu falava para Ele: eu te amo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu te amo, Jesus. Eu te amo. E eu lembro que antes, quando aconteceu isso com a minha mãe tinha feito um pedido para mim. Porque ela sempre falava para mim: filha, eu acho que você é muito assim, forte. Ela me achava forte da família. E ela falou assim: filha, eu quero que sua irmã seja enterrada com vestido de noiva. Porque estava tudo pronto. E a gente tinha uma tradição na família que todas as filhas faziam um vestido no mesmo lugar. E aí minha mãe pediu: vai lá e pega um vestido que já sua irmã já tinha visto. E eu quero que ela seja enterrada com o vestido dela. Aí eu lembro que quando eu entrei, falei com a dona da loja falou assim: não quero vender para vocês. Diante de uma situação dessa, eu quero dar esse vestido. E eu lembro que eu fui para fora, caí no chão. Chorei muito, 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 muito. Eu falei: Deus, eu me recuso a levar um vestido para uma irmã morta. E aí, eu sei que foi algo assim, terminou toda aquela situação na minha casa. E eu lembro que eu voltei, eu e o Davi, para nossa casa. Parecia que tudo tinha perdido sentido. Tudo tinha perdido sentido. Mas em nenhum momento eu olhei para Jesus e falei: você não me ama. Em nenhum momento. Porque eu sei que tudo está no controle dele. Eu creio que... eu não sei te explicar. Eu vou falar para você: você tem uma explicação porque você passou por todas essas coisas? Não. Eu só sei que hoje a nossa vida pode ser cura para outras pessoas. E falar assim: olha, se eu passei por esse luto, você pode passar. Porque muitas vezes o luto não é uma perda de uma pessoa. Às vezes o luto é uma mudança geográfica. Existem vários tipos de lutos. Às vezes uma perda financeira. Às vezes um marido que saiu de casa. Um filho que saiu de casa. Não importa o tipo de luto que você está vivendo. Eu quero te falar: Jesus te ama. Jesus ama muito a sua vida. Aí eu lembro que, passando tudo isso, né? Depois de 5 anos, Deus nos chamou para o ministério. E eu poderia falar para você assim: eu tenho mágoa de Deus. Olha, o que aconteceu tudo na minha casa. Pouco tempo perde minha irmã, perde meu pai, perde a minha irmã, um monte de tragédia. Mas eu lembro que num culto, Deus falou comigo. Deus falou assim: olha, chegou o tempo que Deus quer levar vocês através de um chamado ministerial. E através disso, desse tempo, foi muito interessante que eu saí de um culto pegando fogo. Fogo no meu coração, pegando fogo. Só que assim, eu tinha um Azaf pequeno, né? Nós pagávamos um apartamento no lugar que era o meu sonho. E Deus falou para mim: fala para o seu esposo que ele tem que sair do trabalho que ele está, porque eu tenho pensamentos. O Davi conta no livro Acima dos Nossos Pensamentos. No nosso livro. Daqui por diante dos nossos pensamentos, aí você pode ler o livro, que eu não vou contar. Eu quero contar um pouco dessa história. E aí Deus nos chamou. E foi tão assim que eu falei: Deus, eu não duvido que é a sua voz falando comigo. E eu falo para você: não faça isso se Deus não falar muito profundamente no seu coração, porque é meio maluco, né? Eu fui muito por obediência. E eu falei: Davi, Deus está nos chamando para algo. E foi aí que o Davi, ele trabalhava numa empresa, ganhava um salário muito bom. Ele trabalhava com aquela interativa do Você Decide, mandava o resultado para a emissora e do Intercine. E nós tínhamos assim, ele tinha um salário muito bom, né? E naquele dia eu não olhei para mim. Eu falei: Deus, se o Senhor está chamando, eu vou obedecer. Deus, é sempre uma coisa assim, né? Para Deus, quando ele dá um marido maluco, ele tem que dar uma esposa maluca junto, né? Porque senão ele não consegue cumprir as coisas que ele quer cumprir, sabe? Então o Davi falou assim: nossa, você é maluca mesmo, né? E as pessoas olhavam para mim e falavam que eu era maluca mesmo. Como? Você vai, o Azaf é pequeno, vocês pagam um apartamento. Você imagina, anos atrás. E aí eu falei: não, eu vou ouvir a voz do Senhor. E sabe o que aconteceu? O apartamento a gente pagou antes do prazo. Porque Deus, gente, Deus não fica devendo nada para ninguém.
Se Ele te chamou, amados, eu não lembro de um dia que eu abri minha geladeira e não tinha nada para comer. Um dia. Porque Deus mostrava sempre a fidelidade dEle para com a nossa vida. Sempre a fidelidade dEle, Ele mostrava. E foi uma coisa tão sobrenatural, que eu lembro que um dia chegou um pastor e falou para nós: se mostraste aprovado. E desse dia em diante, Deus começou a abrir portas sobrenaturais sobre a nossa vida. E hoje nós temos, que eu quero até passar aqui para você, nós temos 7 CDs gravados, que hoje não tem mais CD, mas nós gravamos. Nós gravamos 2 EPs, um DVD. Nós gravamos 3 clipes. Nós já viajamos para pisamos em 16 nações. Já viajamos em quase todos os estados do Brasil. Porque eu não parei. Porque por mais que passasse, amados, isso aqui é um pouquinho do resumo. Se eu contar para você toda a minha história, ia dar muito, muito tempo aqui. De muitas lutas, de muitas coisas que aconteceram depois disso. Mas sempre eu olhei para Jesus. Sempre olhei para Jesus. E falei, não é minhas dores que vão me parar. A hora que eu via que doía, eu continuava seguindo. E às vezes você tem a sua célula, às vezes você tem ali o seu grupo, né, de Pai Nosso. E você fala assim, olha, a minha vida é cheia de problemas. Eu não vou continuar. Eu quero dizer, continue. Que Ele vai te honrar, porque Ele tem pensamentos ao seu respeito. Ele tem pensamentos de paz, não de mal, para dar o fim que você espera. Mas isso é quando você buscar de todo o seu coração. Todo o seu coração. Amados, nessa pandemia, enquanto tinha flexibilização, quando teve aquela parte de ficar flexível, nunca deixou de ter agenda pra gente. Nunca. Eu nunca coloquei lá no nosso Instagram, agendas abertas. Nunca coloquei. E eu falei assim, Davi, você não coloca. Porque é Deus que abre portas para nós. E Ele vai levar onde Ele quiser o nosso ministério. E eu falo para você essa noite, que você é tão especial. É tão especial. Você é muito especial para Ele. E eu senti muito de falar isso da minha história para você. Para que você visse. Para que você acreditasse que a sua história será cura para muitas e muitas pessoas. Amém? Cutuca a pessoa e fala assim, a sua história será cura. Eu quero que você fale, mas com fé. Com fé. Sua história será cura. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E falasse com o Senhor. Falasse onde dói. Fala, Deus, dói isso no meu coração. Fala com Ele. Quem pode te curar está aqui nessa noite. Aleluia. Vai falando com Ele. Cura, Senhor, nessa noite, Pai.
Oh, essa noite é uma noite de cura, amém? Porque Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. E Deus vai despertar ministérios nessa noite. Porque Ele tem pressa. Ele tem pressa. E Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua história. Ele quer ressignificar a sua história nessa noite. Ele quer dar um novo significado. Não importa o que você passou. Não importa o que você passou. Não importa. O importa é que você vai ser a partir de agora. Amém? Eu gostaria que você levantasse no seu lugar, ficasse de pé. Eu gostaria que você cantasse novamente. De hoje eu quero trazer um novo significado para minha vida. Tudo que ficou para trás, ficou para trás. E eu gostaria que, se de alguma maneira, em algum trecho dessa mensagem, ou talvez do meu testemunho, o Senhor falar com o seu coração, que é tempo de encerrar o luto. Seja qual for. Seja luto de perda física, seja o luto na sua vida financeira, seja o luto de uma mudança geográfica. Hoje é o dia. E eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui, que o Senhor vai trazer um novo significado para você. Pode vir, não espere alguém sair para você sair. É com você mesmo que Ele está falando nessa noite.
noite de salvação, amém? Em todos os sentidos. É uma noite de salvação. É uma noite de salvação. Talvez você entrou aqui pela primeira, pela segunda, talvez, pela terceira vez, e nunca disse para Jesus: vem morar no meu coração. Talvez você tenha falado assim: eu sei que Ele existe, eu acredito nele, mas talvez você nunca fez essa oração. Jesus, venha morar no meu coração, venha dirigir a minha vida, venha transformar a minha história. E essa é uma noite em que Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso na sua história. Ele quer transformar a sua história. E essa transformação só vem através de Jesus Cristo, porque nada disso seria possível na minha história se não fosse Ele. E se você nunca disse sim para Jesus, você nunca falou isso, essas palavras: Jesus, venha morar no meu coração, eu gostaria de falar algo para você. Ele quer ouvir isso, porque Ele tem rapidez, Ele tem necessidade de fazer uma transformação na sua história e na sua casa. Amém. Amém. Eu gostaria, se você quisesse, se você falasse: não, é essa noite que eu quero entregar minha vida para Jesus, que você levantasse a sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Amém. Fala: Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu gostaria, se você pudesse levantar sua mão bem alto, para que eu pudesse ver. Eu gostaria de orar pela sua vida. Amém. 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 Glória a Deus. Tem alguém nesse lugar aqui, neste momento, que quer se reconciliar com o Senhor? Que falou: eu estava longe dos caminhos do Senhor, mas nessa noite eu quero voltar para os braços do Pai. Tem alguém nessa noite? Levanta sua mão bem alto, que nós queremos orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite? Amém? Glória a Deus.